Aqui é o Nilson Alves e este é o seu canal Nilson Soquete, iniciando para vocês mais um vídeo. Isso mesmo, hoje é terça-feira, dia 10 de dezembro do ano de 2019, 19 dias. Muito bem, o assunto que eu vou falar hoje é um assunto bombástico, né? Uma bomba aí no mundo esportivo, né? Um assunto que está repercutindo muito aí em todos os quadros esportivos aí em vários lugares do mundo, né? Que é a exclusão da Rússia de Olimpíadas e Mundiais durante 4 anos, né? Uma instituição chamada AIDA exclui Rússia de Olimpíadas e Mundiais durante 4 anos, né? Então vamos explicar. O país não pode ser representado nos Jogos de Tóquio, nem nos Jogos de Inverno de Pequim 2022 e além da Copa do Mundo do Catar em 2022. Mas pode recorrer da decisão do Tribunal Arbitral do Esporte. Na verdade, a ADA é o Tribunal Arbitral do Esporte, né, geral do esporte. Vou explicar o que está acontecendo, antes eu ler aqui o texto. A Rússia está passando aí por escândalos de doping há muitos anos atrás, né? Então a Rússia, em várias modalidades, ela teve problemas com doping, há um esquema de doping que ajuda aí a Rússia a ter vantagem, né, na questão em relação a outros países na coisa errada, né, no doping. Com isso fez a Rússia ficar de fora do atletismo. O atletismo russo sofreu muito, tanto é que a Rússia não competiu como Rússia, né, nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro 2016. A Rússia teve alguns atletas russos pediram aí uma autorização do Comitê Olímpico para participar dos Jogos Olímpicos, mas com a bandeira olímpica, né, ou seja, com atletas independentes, e por conta de um esquema de doping que a Rússia está fazendo por muitos anos, com interferência de governo. Mas vamos ler aqui o texto. A Agência Mundial Antidoping, a Agência Mundial Antidoping, a ADA, decidiu excluir a Rússia de grandes competições esportivas durante 4 anos. Dados de controles entregues à entidade. Assim, o país não poderá ser representado nos Jogos Olímpicos de Inverno, né, nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que é o de verão, no ano que vem, 2020, e nos Jogos Olímpicos de Inverno 2022, além de todos os mundiais e categorias de todas as modalidades, hein? Todos os mundiais. Então, por exemplo, o próximo mundial de vôlei, que é forte a Rússia, o mundial de basquete, mundial de hóquei, todos os mundiais possíveis de rugby também, talvez a Copa do Mundo de Rugby de 2023, ela não participa, ela participou esse ano, né? Ou seja, todas as modalidades, sem ponto de exceção, a Rússia está banida durante 4 anos, até a Copa do Mundo do Catar. Isso quer dizer o seguinte, que a Rússia não vai participar das eliminatórias da Copa, constantemente não vai participar da Copa, né? Uma coisa lamentável. E também, só que muitos pensam, mas é a Eurocopa, a Rússia já está na Eurocopa, vai ser uma das sedes, né, das 12 sedes da Euro que vai ser espalhada pela Europa, tal. Na esfera continental, a Rússia vai continuar participando, então vai participar da Eurocopa, Campeonato Europeu, os clubes vão participar de Champions League e Liga Europa, não vai mudar nada. O que vai mudar é na esfera mundial, né? A Rússia também não poderá organizar disputa desse nível em seu território, né? Então, igual que eu falei, a Eurocopa de 2020 não ocorre risco de perder São Petersburgo com uma das 12 sedes, pois não está catalogada de grupo de competições restringidas, por ser competição regional, tá? Vamos lá, a Rússia ainda pode e deve recorrer à decisão no TAS, no Tribunal Arbitral do Esporte, sigla em francês, em 21 dias para representar o recurso. Os atletas que passarem por teste antidoping poderá competir sob bandeira neutra, ou seja, com bandeira olímpica, né, na Olimpíada. Por muito tempo, o doping russo prejudicou o esporte limpo e a violação de flagrantes de autoridades pelas condições de estabelecimento da ousada, né, que é a Agência Antidoping da Rússia, aprovado pelo Comitê Olímpico em setembro de 2018, exigiu uma resposta robusta. Exatamente isso foi entregue hoje. A Rússia teve a oportunidade de colocar sua casa em ordem para voltar a juntar a comunidade internacional do antidoping para o bem de seus atletas e integridade do esporte, mas optou por continuar sua posição de fraude e negação
Como resultado, o comitê executivo respondeu todos os termos fortes possíveis, protegendo os direitos dos atletas russos que podem provar que eles não estavam envolvidos e se não beneficiaram dos fraudulentos. Em nota, o Karen Wedzen, o Ed, presidente do comitê antidoping, né? Vou explicar o que está acontecendo, né? Por muitos anos há um esquema no esporte russo de atletas que estavam se dopando e o governo russo não estava fazendo nada, não estava criando projeto para acabar com isso, né? Ou seja, fez vista grossa. E com isso veio a sua consequência, que é essa punição. O anúncio foi feito pelo porta-voz da agência depois de uma reunião no comitê executivo na segunda-feira em Lausanne, em que a votação unânime pediu a suspensão dos russos. A lista completa das recomendações e sanções por parte do Comitê Olímpico de Revisão de Conformidade, né? Comitê de Revisão de Conformidade foi aprovada por 12 votos do membro, disse o porta-voz. O Comitê Olímpico, o COI, chegou a excluir a Rússia dos Jogos Olímpicos, igual que eu acabei de falar, né? Dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, tanto é que alguns atletas russos participaram. Na verdade, excluiu do atletismo, tá? No Olimpíada do Rio de Janeiro, inclusive alguns atletas participaram sob a bandeira olímpica, mas não todos, tá? E nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyongyang, só que nos Jogos Olímpicos de Inverno em Pyongyang foi a delegação inteira, né? Foi todas as categorias. Mas deixou nas mãos das federações nacionais a decisão de executar a suspensão, né? O COI ressaltou que apoia a decisão do ADA dessa segunda-feira, reforçando que havia anunciado o alinhamento para seguir estipulado pela entidade antidoping, né? Os representantes do Comitê Olímpico hoje apoiam a decisão unânime do Comitê Olímpico, do Comitê Executivo do AIDA, que está de acordo com a declaração feita pelo Comitê Olímpico Executivo do COI, endossada pela cúpula olímpica, anunciou o COI, né? Aqui já é a notícia oficial no site do IOC Media, né, como o site de mídia do Comitê Olímpico. Os russos já competiam como atletas neutros no Mundial de Atletismo. Tá, verdade, participaram do último Mundial como atleta neutro, como no caso de Marisa Zakinin no salto com altura, a Sidorova do salto vara, e no Mundial de atração de esportes alcáuticos, na natação, foram mais de 3 ouros para Uda Rudila, Agon Kukov e o Enginhoff. A Rússia já estava punida. E a Rússia conquistou mais 3 títulos no Mundial. A Rússia no Mundial de Ginástica. Na Rússia normal. A Rússia participou normal. Bom, todos esses atletas agora precisam provar que são limpos e foram submetidos a rigorosos exame antidopagem, por aí vai. O ruim é que isso vai destruir o esporte na Rússia. Isso vai destruir o esporte em uma parte do mundo. Vou explicar por quê. Vai queimar o filme, por exemplo, esses atletas que ganharam o Mundial de Atletismo, Mundial de Natação, Mundial de Ginástica. A gente vai ver, vai despertar no mundo. Será que eles estão limpos ou eles estão passando por antidoping? Se bem que um deles não passou no antidoping. E aí cria aquele negócio, a gente vai começar a olhar para a Rússia, não com os melhores atletas, sim, será que ele é dopado? Será que esse cara aqui não está manipulando? É uma coisa, cara, que só prejudica o esporte. Eu acho que às vezes, se você for olhar a suspensão da Rússia, é justo para que a gente possa viver o esporte e não essa manipulação que está acontecendo, né? Isso prejudica, sim, a Rússia, que já teve grandes atletas também desde a época da União Soviética, também que na época tinha doping também, né? O doping não é de agora, né? Do governo da Rússia, da época da União Soviética. Então é uma coisa que já virou institucionalizada, mas prejudica, né? A gente vê, de repente o cara faz uma grande desempenho no esporte, o cara é russo e fala, será que esse cara tá competindo bem ou o cara tá sobre doping, sobre drogas? É uma coisa que a gente tem que analisar. Claro que o problema do doping não é só na Rússia, né? Não é só russos que usam doping. Estados Unidos já foi muita gente pego pelo doping. A Grã-Bretanha já teve uma boa
uma boa parte de atletas pegou pelo doping, a França já foi pega, no Brasil já tivemos atletas pegos pelo doping, 2 ou 3 atletas, então isso é o problema, cara, porque no Brasil a quantidade é menor, né? O problema é o seguinte, o problema é institucional, é cultural, né? Talvez isso é cultural, talvez está na Rússia esse negócio de querer ganhar, levar vantagem. Depois fala que o brasileiro leva vantagem, né? Vamos lá, para o Comitê Olímpico Internacional, desde o Rio 2016 já havia excluído a bandeira Rússia. Afirmou a nota que vai seguir a decisão do AIDA, no entanto aguarda aí o recurso junto com o TAS antes de confirmar a suspensão na Paralimpíada, né, de Tóquio, que também ainda não está confirmado também nos Jogos Paralímpicos, né? Porque são instituições diferentes, o Comitê Olímpico e o Comitê Paralímpico, né? Apesar da forte punição estipulada para o AIDA, na segunda-feira ainda abriu uma brecha de participação de atletas russos sob bandeira neutra, bandeira olímpica, né? Contrariando o pedido da comissão de atletas. No domingo, véspera da reunião, 9 dos 17 membros dessa comissão divulgaram nota pedindo banimento total dos atletas russos, sem a prerrogativa que os russos competiram neutro. Que eles alegariam que mesmo eles competindo com a bandeira olímpica, eles podem dopar, né? Mas também, cara, eu acho assim, cara, os atletas têm direito, na minha opinião, de participar de Olimpíada. Às vezes o atleta não fez parte daquele esquema, mas o atleta ele é o quê? Prejudicado, ele é impedido de participar porque o seu país não vai participar. Ele tem direito sim de participar com a bandeira neutra. Só que também não pode ficar desconfiando do atleta russo, porque o cara vai pegar a bandeira do Comitê Olímpico para participar e ele pode dopar. Também a gente não pode ficar desconfiando, né? Porque hoje em dia na cultura do povo, o povo gosta de desconfiar. Que o cara tá no meio dos caras dopados, então ele vai pegar a bandeira olímpica e vai dopar também. Não é bem assim que a banda toca. E tô falando que isso está prejudicando atletas jovens, cara, que não tem nada a ver com isso. A suspensão também é estendida para os membros do governo da Rússia e dirigentes esportivos em todas as modalidades. Eles não podem ser credenciados para nenhuma grande competição, olha só. E o curioso, falando em Copa do Mundo, né, que a Rússia ficará banida da Copa do Mundo do Catar, e ela foi sede da última Copa do Mundo, né, da Copa do Mundo do ano de 2018. Uma curiosidade. Então, por enquanto, a gente vai ter mais um caso de uma seleção de um país que foi sede de uma Copa anterior que foi fora da próxima, né? Mas isso cabe recursos, tal. É complicado, né? Isso é para mostrar que o esporte não é uma coisa para se brincar, o esporte não como fala? O esporte é uma coisa muito séria, né? O esporte é uma questão de cidadania, não podemos usar trapaças, usar malandragem, como a Rússia está fazendo, né? Só que também a gente não pode suspeitar e dizer que os outros países, todo mundo, o cara ganhou medalha de ouro, que deve ser doping, esse cara ganhou doping, né? Também não queremos isso. Até porque não tem essa cultura. Eu, particularmente, quando eu vejo o cara medalha de ouro, o cara ganhou medalha de ouro. Porque não tem, também você não vê a olho nu uma suspeita de que o cara dopou, não. Exceto o Maradona em 2094, que teve o jogo contra a Grécia, que ele fez um gol. Eu assisti esse jogo, inclusive, inteiro. Que o Maradona fez aquela comemoração, e uma comemoração do jeito bem alterado. Ele fez assim, a comemoração do jeito bem alterado. Então meu pai já suspeitava, esse cara aí deve ter cheirado. O Maradona vem de crise de droga anteriormente, e depois, dias depois, saiu o exame antidoping e o Maradona estava pego em cocaína, estava com cocaína, né? E foi banido, punido da Copa, excluído da Copa do Mundo daquele ano, tal. Foi uma comoção no mundo todo, né? E isso é muito, como fala, isso é lamentável no esporte, né? A gente está falando Maradona, mas tem outros atletas, até aqui no Brasil já teve atleta que foi pego em cocaína, claro que se arrependeu e tal. Mas eu não vou falar nomes, tá? Não gosto de citar nomes, que são cara muito gente boa, então não vale a pena ficar citando nomes. Mas no Brasil, também a gente tem essa coisa do doping. Claro que não é o institucional, né? Não é o Ministério do Esporte que paga para o atleta, por exemplo, vamos supor, do vôlei, que é forte, da canoagem,
Qual é a do hipismo, no hipismo não, do iatismo, do vôlei de praia, de outras categorias que o Brasil é muito forte, dopar para ganhar vantagem, né? Até o Brasil, a gente tem que orgulhar também que o Brasil ganhou, as medalhas que o Brasil ganhou, tudo limpo, né? Se você for analisar, né? E também, agora acabei de lembrar de uma informação que eu vi ontem, com o banimento da Rússia, pode ser que as medalhas que a Rússia ganhou em Olimpíadas como a de Londres e as medalhas que a Rússia ganhou em 2016 nas outras categorias, porque a Rússia foi banida apenas no atletismo, tá? A Rússia participou no Rio de Janeiro das outras categorias. Podem ser banidas, podem ser caçadas e os países que ficaram com a medalha de prata vai herdar o ouro. Há uma possibilidade, se por exemplo, suspender, tirar o título da Rússia de ouro do voleibol de 2000 dos Jogos de Londres, o Brasil pode ganhar essa medalha por tabela. A medalha pode cair no colo do Brasil. Caso a Rússia perder essa medalha, for suspensa, o Brasil pode ser mais uma vez medalhista de ouro, né, de Jogos Olímpicos. O Brasil foi vice, né, naquela Olimpíada de Londres e estava ganhando o jogo, a Rússia virou, ganhou o título. Se comprovar que teve doping naquele jogo, o Brasil redará a medalha quase 10 anos depois. 10 não, né? Aquela Olimpíada vai fazer 9 anos, não, 8 anos. 8 anos depois o Brasil ganha mais uma medalha de ouro. Né? Vai ser a quarta. Né? Bom, são coisas que a gente também não tem que ficar torcendo para a tragédia alheia para ter a sua alegria. Né? A gente queria que a Rússia ganhasse dentro da linha, dentro da régua, quando a gente. Ou seja, a derrota é ruim, mas a gente gosta quando o adversário ganha de você na limpeza, não na maracutaia, né? Digamos aí, na malandragem, na armação, né? Bom, pessoal, esse foi o assunto sobre a suspensão da Rússia dos esportes olímpicos, quer dizer, de todos os esportes durante 4 anos, né? Até 2023, Rússia não vai participar nem de Jogos Olímpicos, nem de Jogos de Inverno, nem nenhum tipo de Mundial e, claro, com consequência, a Copa do Mundo de Futebol, tanto masculino quanto feminino, a Rússia também não vai participar.